Olá, pessoal! Bora aprender matemática e hoje falaremos de combinações. É mais um conceito importante no estudo de análise combinatória. E como de costume, começaremos com uma situação. A cantina do campus João Câmara e FRN dispõe das seguintes frutas: abacate, mamão, banana, maçã e morango. De quantas maneiras distintas uma pessoa pode pedir uma vitamina com leite e duas dessas frutas? Vocês podem tentar utilizar o princípio fundamental da contagem e pensar do seguinte modo: eu teria que fazer duas escolhas. Correto. Na primeira escolha eu tenho 5 possibilidades e na segunda eu tenho 4. Então eu teria um total de 20. Só que esse resultado aí está errado. Nós não temos 20 possibilidades. Como assim, professor? Por que não? Você não ensinou a gente lá na outra aula? Sim, ensinei na outra aula, só que lá tem um detalhe importante. A ordem fazia diferença. Nesse caso aqui, nessa situação, você escolher a vitamina de abacate e mamão é a mesma vitamina se você escolher mamão e abacate. Então, cada elemento foi contado duas vezes. Então, para dar o resultado correto, você deveria pegar o resultado final e dividir por 2, porque cada elemento foi contado duas vezes. Como está indicado aqui na tabelinha que eu fiz para ilustrar para vocês. Aqui tem todas as possibilidades. Pode ser abacate e mamão, abacate e banana, abacate e maçã, abacate e morango. Mamão e banana, observe que eu não escolhi mais mamão e abacate, porque já está englobado aqui nesse caso. Não vou contar duas vezes. Mamão e maçã, mamão e morango, banana e morango, maçã e morango. Então, o total de 10 possibilidades. E se fosse 3 frutas, naquele problema anterior? Eu deveria dividir por 2 também? Eu deveria dividir por qual número? Só a título de exemplo, digamos que você tivesse uma escolha para fazer com 3 elementos, que eu chamei aqui de ABC. De quantas formas você pode permutar esses 3 elementos? Porque você escolheu o elemento ABC e ACB, vai dar a mesma coisa. Se fosse no caso de uma vitamina, daria a mesma vitamina. De quantas formas podemos fazer essa permutação desses 3 elementos? Nós já vimos. A quantidade de permutação é P de 3, que é 3 fatorial. Então, seria 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Então, se você fosse fazer utilizando o princípio fundamental da contagem, no final do resultado, você deveria dividir por 6, que é a mesma coisa de 3 fatorial. Então, bora lá resolver esse exemplo. Precisamos fazer 3 escolhas. Na primeira escolha, eu tenho 5 possibilidades. Na segunda, 4 possibilidades. Na terceira, 3. Pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar. 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. Só que tem um detalhe que eu já tinha comentado antes. Você contou cada elemento 6 vezes diferentes, que é justamente a quantidade de permutação desses 3 elementos. Então, você precisa dividir o resultado final por 6, dando 10 possibilidades. Professor, e é assim sempre? Sim, é assim sempre. Então, vamos à ideia do que é combinação de N elementos chamados KK. Chama-se combinação de N elementos chamado KK. O K tem que ser menor ou igual do que N, claro. Qualquer subconjunto. Aqui é uma palavrinha-chave, porque no subconjunto e em conjunto, a ordem não faz diferença. Diferente do que tínhamos lá em arranjos. Qualquer subconjunto formado por K elementos distintos, os elementos do conjunto precisam ser distintos para valer essa fórmula, escolhido entre esses N. Usamos a notação o C de combinação e no índice N, K, ou esse K pode ir para o expoente. Professor, e tem uma fórmula que nos ajude? Sim, a fórmula está aqui na observação. Se você quiser a combinação de N elementos chamados KK, você vai fazer o quê? O fatorial de N, que é a quantidade de permutação de N, e dividir por N menos K fatorial vezes K fatorial. Observe que essa fórmula é parecida com a que temos em arranjo. A diferença aqui, a novidade, é esse K fatorial. Por quê? Porque nós estamos falando de conjunto, e no conjunto a ordem não importa. Então, se você está tomando os conjuntos de K elementos, quando você faz todas as permutações possíveis desses K elementos, nós temos o quê? K fatorial. Então, cada conjunto foi contado essa quantidade de vezes e por isso você deve dividir. Assim como nós fizemos no exemplo anterior das frutas. Nós calculamos arranjos de 5 elementos somado 3 a 3 e depois dividiu por 3 fatorial.
Observe como as coisas na matemática ficam bem conectadas. Professor, eu entendi mais ou menos, mas eu precisaria de um exemplo para entender melhor. Não se preocupe, exemplo nós temos. Acompanhe aí. Na minha turma de 40 alunos, irei formar uma comissão de 3 alunos para representar a turma numa competição entre as classes. Foi dito que os alunos eram distintos? Não precisa, fica subentendido. Então preste atenção no enunciado. Quantas comissões distintas podem ser formadas? Nesse caso, a ordem importa? Não, a ordem não importa. Nós devemos escolher 3 pessoas diferentes no conjunto de 40 para compor um conjunto, que é justamente a comissão. Então, esse é um problema de combinação de 40 alunos tomados 3 a 3. Por que 40? Porque é a quantidade total de alunos. Por que 3? Porque a comissão é formada por 3 alunos. E por que é combinação e não arranjo? Porque aqui nós estamos querendo formar conjuntos. A ordem não importa. Então, nesse caso, nós já sabemos quanto é. Vai ser 40 fatorial dividido por 40 menos 3 fatorial, que é 37 fatorial. Até aí é justamente a mesma forma de arranjos, só que aí nós temos que fazer uma divisão, porque o conjunto é de 3 alunos, então cada conjuntinho foi contado 3 fatorial vezes, por isso que tem aqui um 3 fatorial. Professor, é para fazer o que depois de aqui? Depois de aqui você pode simplificar, é o que nós faremos. Então fica 40 vezes 39 vezes 38 vezes 37 fatorial. Professor, por que parou em 37 fatorial? Porque eu vi que no denominador tem um 37 fatorial. E eu vou aproveitar e já vou dizer quanto é o 3 fatorial. E como nós sabemos, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Não vou colocar 1 porque não vai fazer diferença. Vamos cancelar o 37 fatorial de cima com o de baixo e fazer essa divisão. Tem algum número que dá para dividir por 3? Sim, o 39 dá para dividir por 3, porque a soma dos algarismos é divisível por 3. 39 dividido para 3 dá 13. Professor, por que está fazendo assim? Estou mostrando para vocês como é que eu faria, porque é bem mais fácil fazer essas divisões separadamente do que multiplicar tudo e depois dividir. E o 40 dá para dividir por 2, que vai dar 20. Então, no total, nós temos 20 vezes 13 vezes 38. A dica que eu dou aqui é que você deixe um número que termina em 0 para ser multiplicado por outro. Faça aí quanto é 13 vezes 38, depois vezes 20. Vamos prosseguir com mais um exemplo. 10 alunos, foi especificado que são 4 homens e 6 mulheres, foram escolhidos para representar a turma no Angicano de Matemática. Beleza. Em determinada prova, eles precisariam selecionar 2 homens e 2 mulheres para competir. De quantas maneiras eles poderão fazer a escolha desses 4 alunos? Foi dito que nessa escolha aqui de 2 homens e mulheres tem que ser alunos diferentes? Não, mas é claro que tem que ser diferente. Então preste atenção no enunciado para vocês terem certeza se pode ou não utilizar o conceito de combinação e de arranjo. Vamos à resolução. Temos que dividir esse problema em 2 partes, porque será feita uma escolha de 2 homens entre os 4 e depois uma escolha de 2 mulheres entre as 6. Precisamos compor um conjunto com 2 homens num total de 4. Então, é um conjunto, então vai ser as combinações de 4 elementos tomados 2 a 2. Depois precisamos formar um novo conjunto de 2 mulheres de um total de 6 mulheres disponíveis para escolher. Então, também é uma combinação de 6 elementos tomado 2 a 2. Pelo princípio fundamental da contagem, para saber o total é só fazer a quantidade disponível na primeira etapa vezes o total de possibilidades na segunda. Só que nós sabemos quanto é a combinação de 4 elementos tomado 2 a 2. É o quê? 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial, que é 2 fatorial, vezes o 2 fatorial. Isso tudo vezes essa outra combinação, que no caso vai ser 6 fatorial dividido por 6 menos 2 fatorial, que é 4 fatorial, vezes 2 fatorial. Quem tiver com dificuldade é só voltar lá na formulazinha, que é essa daqui, que nós vimos agora há pouco. Só estou substituindo essa fórmula aqui para o N que foi dado e o K que foi dado. Vamos lá. Agora vamos simplificar o que der para simplificar. 4 fatorial eu posso escrever como sendo 4 vezes 3 vezes 2 fatorial.
O de baixo eu vou repetir 1 para cancelar com o de cima e o outro eu já vou multiplicar. 2 vezes 1 dá 2. Com esse outro produto eu vou fazer a mesma coisa. É 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vou cancelar com o quadro de baixo daqui a pouco. Então fica 4 fatorial vezes 2 também. Vamos cancelar o que der para cancelar, que no caso é 2 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial, 4 fatorial. Quanto vai dar isso? 4 dividido para 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Vezes 6 dividido para 2 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Quanto é 6 vezes 15? 90. Então a resposta é 90. Tem muitas opções para eles escolherem. Era isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje. Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Se gostaram, deixa o like. Se tiverem dúvida, deixa nos comentários. E nos vemos na próxima aula. Bons estudos!